Boa noite, você está no canal Verônica Pinheiro Responde e hoje a pergunta é como vencer a procrastinação, como vencer o ciclo da autossabotagem. E uma das questões do ciclo da autossabotagem é a procrastinação. Então, como essa foi a primeira pergunta que veio, né? Inclusive tem outra pergunta também chamada como eu posso me proteger para vencer a procrastinação, o ciclo da autossabotagem. E aí, então, nós vamos conversar hoje sobre isso. Agradeço a todos que estão presentes, a todos que estão ouvindo nesse momento. Eu vou começar então a falar para que a gente não precise tomar muito tempo, muita conversa, porque eu sei que todo mundo está ansioso para saber o que eu tenho sobre falar sobre ciclo da autossabotagem. A primeira questão é o seguinte: como nós entendemos o que é sabotagem? Porque o que acontece? Para muitos, uma coisa que é sabotagem para um não é sabotagem para outros. Como assim? Quando você escolhe um caminho, você tem foco, você tem meta, você vai naquela direção e aí você está auxiliado de todas as forças possíveis e imagináveis, a sua vontade, o seu desejo, você vai naquela rota porque você escolheu um caminho. E aí, tudo que acontecer nesse meio do caminho, os problemas e os obstáculos, como você é munido de desejo, de força, de garra, você vai superar, vai conseguir superar e vai tocar a ficha. Agora, quando você não sabe onde está, não sabe o que quer, sabe onde quer chegar, mas não sabe como, tudo é um problema. Tudo é um problema. A falta de tempo é um problema. O excesso de tempo é um problema. A falta de foco é um problema. O excesso de foco é um problema. Tudo se torna excesso, tudo se torna muito grande. E aí a gente pode entender que quando nós não temos um objetivo determinado na nossa mente e quando nós não temos uma programação, as coisas passam a ser problemas. E aí tudo que vem ao nosso redor passa a ser sabotagem. Muito bem. Então, muitas vezes, umas pessoas, elas querem ir em algum lugar, elas querem passar de nível, elas querem aumentar o nível, mas elas nem sabem o que querem fazer da vida. Daí tudo é autossabotagem, porque ela não sabe o que quer. Agora, quando você sabe o que quer e sabe onde quer chegar, o que vem no seu caminho passa a ser obstáculo. E aí você passa a vencer esses obstáculos. Você passa a vencer os obstáculos. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não nos conhecemos, na maioria das vezes nós não nos conhecemos. Nós não sabemos a que estamos submetidos na vida. E nós vamos ao sabor do vento, bem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que assim, se a vida te leva, tu tem que estar aos dissabores da vida. E aí tu tem que ser flexível. E aí tu tem que ter uma coisa chamada uma energia mutável. Bom, alguns signos têm essa energia presente no seu mapa. Alguns signos já são dessa energia. Gêmeos, Virgem, que é da energia mutável. E o que acaba acontecendo? Peixes é mutável. Então, esses signos, como a vida tá levando eles também estão levando a vida. Gêmeos, você já viu uma pessoa mais mutável do que Gêmeos? Não, né? Não. Gêmeos é o tipo de pessoa que deixa a vida me levar. Há alguns momentos e algumas coisas que eles têm alguns pontos, né? Muito importante para eles, como a comunicação. Virgem, Gêmeos, ele precisa da comunicação. Então, naquele setor da comunicação, ele comunica muito bem, ele fala muito bem, ele necessita disso. Quando ele não está vivendo em comunicação, ele está vivendo no seu lado sombra. Virgem é mutável, embora seja todo metódico, todo organizado, mas ele é mutável, porque veja bem, você está trabalhando e você tem um colega virginiano. O que vai acontecer? Quando o chefe diz assim, nós vamos mudar de um lugar para o outro, naquele momento ele não vai aceitar muito bem, porque ele quer tudo estruturado, tudo organizado, mas como a ordem veio de cima, a ele só resta o quê? Mudar. O que ele faz? Já organiza a mudança.
Ele vai, já separa em caixa, já pega as caixinhas, já organiza, diferente do Capricórnio. Diferente do Capricórnio, que vai rosnar, xingar. Mas como? Mudar pra quê? Tava tudo tão bem. Como assim? De uma hora pra outra? É ou não é? Com quem eu tô falando aí, hein? E aí o que acaba acontecendo? Dá tudo. Dá tudo. Dá herpes, dá dor de cabeça, dor de barriga. Dá tudo na vida do indivíduo. Por quê? Porque esse indivíduo, ele não é mutável, ele não está ao sabor das mudanças. Para começar, a mudança de um Capricórnio parte por ele mesmo. O Capricórnio tem que dar o start na mudança. O Capricórnio tem que propor as mudanças, assim como o próprio Touro, assim como o próprio Escorpião. Tudo que parte deles, eles aceitam. Agora, o que parte do outro, eles não aceitam, porque daí nós estamos envolvendo uma outra energia, né? Então, assim, mas o peixes lá, o virginiano lá, o geminiano são mutáveis. Então, ao sabor das mudanças vão mudando. Então, no caso deles, o que seria uma procrastinação? Se eles são tão bons em mudança, muitas vezes está aí. Está em mudar mesmo. Muitas vezes eles vão empurrando com a barriga. E exatamente isso é a procrastinação. E é uma das questões da autossabotagem. Então, a questão é o seguinte. Como nós nos autossabotamos? E como nós podemos vencer essa autossabotagem? Tudo vai depender. Tudo vai depender do seu propósito de vida. Daquilo que você tem como meta. E aí, quando você não tem nada como meta, você já está se autossabotando. Por quê? O primeiro passo para nós chegarmos a alguma coisa na vida é ter meta. Meta, objetivo, missão de vida. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Quando você não tem isso, você já está se sabotando. Por quê? Me diga uma coisa. Como você vai chegar a algum lugar se você nem sabe onde você está? Como você vai chegar a algum lugar se você nem sabe onde quer ir? Eu quero ter sucesso, isso é muito vago. Eu quero ter dinheiro, isso é mais vago ainda. Então, eu quero ter sucesso em que área da minha vida? Eu quero ter sucesso na área emocional, eu quero ter sucesso na área familiar, eu quero ter sucesso na área profissional, eu quero empreender. O que você quer na sua vida? Esse é o primeiro ponto para vencer o ciclo da autossabotagem. Aí acaba o seguinte. A primeira sensação é assim. Eu tenho medo. Aí começa. O primeiro padrão da autossabotagem é o medo. E o que é medo? Medo é uma sensação de impotência. Medo é uma sensação que você não sabe o que vai encontrar na esquina. Então você pensa assim, então eu não vou, é uma sensação de recuo, né? Você pode identificar medo exatamente por quê? Por parada, stop. Mas medo nada mais é do que uma defesa do seu inconsciente ou do seu subconsciente, dependendo de qual é a corrente filosófica e psicológica que você se adapte, lhe protegendo da decepção, lhe protegendo do desconforto. Tá? Então, medo é isso. É uma sensação de frear, né? Uma sensação de frear. Mas por que essa sensação vem a você? Porque você tem que pensar. Então, o medo convida você a uma reflexão. Eu estou pronto para enfrentar essa situação? Se a resposta for sim, vem outra pergunta. De que forma? Eu vou enfrentar essa situação de que forma? Então, o que acontece? O medo nos mostra que nós precisamos ter uma estratégia, um plano, né? Um objetivo a ser traçado. Então, primeiro é o seguinte: o que, como, onde ou porquê? São perguntas da administração, né? Muito bem. Feito isso, você começa a se avaliar, se conhecer, e aí você começa a ver o seguinte: bom, eu quero isso. Bom, para chegar no que eu quero, o que eu preciso? Eu preciso disso. Muito bem. O que eu tenho para oferecer para isso? Tu pensou que era fácil assim? Pensou que era simplesmente chegar lá e dar conta do recado? Não, não é assim que funciona o negócio. É muito passo a passo. Por isso que viver é complicado, porque viver não é dizer assim, eu vou lá e pronto. Não, eu vou lá, como, onde, porquê. E aí você continua. Muito bem, o que eu tenho?
Ah, eu tenho isso, 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 isso. Isso é suficiente? Isso está à altura do seu sonho? Está à altura do seu desejo? O que você precisa fazer para ficar à altura do seu sonho e do seu desejo? Porque é exatamente isso que acontece. A gente sonha e o sonho toma vida. E ninguém te contou isso? Então eu tô te contando. O sonho toma vida. Ele toma uma vida própria. O sonho vira uma entidade. Então o sonho é alguém que você se relaciona. Alguém entre aspas, né? Ele não é alguém físico. Ele é uma projeção do nosso consciente. Ou seja, o nosso desejo toma forma, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu quero ser isso, ou eu quero ser aquilo, quando você decretou, você determinou, aquilo começou a ter uma forma na sua vida. E como uma forma, eu escrevo isso num e-book que eu tenho, que eu escrevo assim, que os nossos desejos, os nossos sonhos, eles se tornam entidades. E como tal, eles têm regras próprias. E nós temos que atingir essas regras das nossas entidades. Aí as pessoas, algumas, claro que quem lê o e-book entende, né? Eu falando agora aqui pode ficar meio perdido, mas é exatamente isso. O nosso sonho toma vida própria. O nosso sonho, ele toma uma forma totalmente própria. Então, veja bem, se você quer ser um cantor de sucesso, tá? Tô falando com os cantores, tá bem? Eu vou sair do mundo da terapia holística e vamos pro mundo mais mundano. O que você quer ser um cantor? Primeira questão. Você é afinado? Segunda questão. Qual é o estilo de música? Terceira questão. Você tem um empresário? Você tem quem divulgue a sua música? Quarta questão. Você lida bem com o cenário público? Você lida bem com o palco? Você lida bem com as pessoas? Você vai lidar bem com seus fãs? Olha quanta coisa num desejo só. Não basta desejar cantar. Mas eu quero fazer sucesso como cantor. Bom, então, se você quer fazer sucesso como cantor, você tem um caminho a percorrer. E esse caminho é cheio de regras. Nada, estão falando em virgem aí, ó. Os Capricórnio, Taurino. Estão nesse terreno das regras. Regras, exata. Tudo na vida tem regra. Tudo na vida tem regra. É. Eu quero ser vagabundo. Qual é a regra do vagabundo? Não fazer nada? Quem é que consegue aí não fazer nada? Eu tiro o chapéu pros vagabundos. Quando eu olho um cara lá na rua, lá deitado, dormindo, às 10 horas da manhã, o sol a pino batendo na cabeça do louco, eu penso, mas como? Mas que coragem. Porque eu não consigo. Às 10 horas da manhã, lá no sol a pino, lá, né, com álcool subindo a cabeça do indivíduo lá, num canto lá, o sol batendo. Isso aí foi ontem que eu vi isso. Eu vi um camarada, era 10 horas da manhã, um camarada dormindo lá debaixo de uma marquise, olha, bota dormindo naquilo. E o sol pegando. E eu digo, nossa, como ele é resistente, né? Porque é uma hora dessa. E aí é que tá o X da questão. É nosso perfil, nós estamos preparados, então aquele X da questão. Eu tenho um sonho. Ou seja, o quanto você cabe no seu sonho, ou o quanto o seu sonho é maior que você. Mas jamais não vai desistir, não. A questão é o que eu tenho que fazer para chegar ao meu sonho. Para ser tanto quanto ao meu sonho. Tá certo? É exatamente isso. Então, o que acontece? No ciclo da autossabotagem, acontece um monte de essas variáveis. Então, você primeiro tem o medo. Depois do medo, você vai ter a estima. O quanto você se acha cabível no seu sonho. O quanto você se acha merecedor do seu sonho, o quanto você acha que o sonho é para você. E aí vem as questões do passado, as questões da família, principalmente da família, porque família adora fazer bullying, né? Tá na moda fazer bullying. Aonde é que nós sofremos o primeiro bullying? Não é na família. Quando nós somos pequenininhos, nós somos a coisa mais fofa do mundo. Quando a gente começa a crescer e começa a manifestar a nossa personalidade, começa a manifestar quem nós somos, a gente bate no ego dos nossos familiares. É bem assim, a gente bate no ego deles. E aí o que começa? Começa o boicote.
Sim, nosso familiar é boicote, quando não é a mãe e o pai boicotando, quando tu chega e diz assim, ó, eu quero ser jogador de futebol. Aí o teu pai, a tua mãe, o teu avó, tua tia, tua madrinha diz assim, mas meu filho, jogador de futebol, não, o cara tem que jogar muita bola. Ela nem te viu jogar pra começar, ela nem viu jogar. Já acha que tu não joga bola. Aí tu, dependendo do aspecto que tu tem, dependendo do teu mapa, tu precisa da aprovação da família. Tanto é que foi colocar já o teu desejo, o teu sonho pra família. E aí o que que faz? A minha madrinha, não, mas ela tem razão mesmo, eu não jogo tudo isso, não sei o quê. Poxa vida. Só que aqui, ó, foi a madrinha que falou isso, não foi o olheiro, não foi, tu entende? Não foi um profissional, não foi um cara da área, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu só escuto, eu só dou importância para pessoas da área, ou seja, pessoas que entendem do recado. Porque as pessoas que não entendem do recado é só atrapalham, tá bem? Vamos ser bem honestos. Então é isso que acontece, tá bem? Seguindo lá. Você dá baixa autoestima, dali já acabou com você, então aí você não é mais nada. Daí você não joga, você não canta, você não faz nada, porque você depende do quê? Da aprovação do coletivo, da família, depende da aprovação de um monte de gente. Aí já empaca. Aí depois falta o quê? Mais medo, né? Daí você não vai, não vem no medo, não vai a lugar nenhum. Muito bem. Aí andando, né? A gente vai, aí a gente começa a fazer o quê? Começa a se sentir culpado, porque a gente não evolui. A gente começa a se sentir culpado, uma série de questões. A gente começa a entender que a gente não faz as coisas, que as coisas estão na porta da gente não tá fazendo, porque a gente não entende que lá, quando a gente era criança, aquele não da madrinha, aquele não do pai, aquele não da mãe, está convivendo conosco, ou seja, o teu sonho, que virou uma entidade, que virou uma personalidade, se magoou. É bem assim que funciona. O teu sonho se magoou. E aí você tem que ser o adulto da relação e dizer pro teu sonho, não, só um pouquinho. Essa ideia que ele tem a respeito disso não é a ideia correta. Eu preciso consultar mais opiniões, ou seja, passar por um teste. E aí você começa a se sentir culpado, porque você não faz as ações necessárias para realizar o seu sonho. Aí daqui a pouco você começa a entender que para chegar naquele nível, você necessita realizar coisas. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba deixando para amanhã. Então assim, tá, amanhã eu faço isso. Tá, amanhã eu faço aquilo. Tá, amanhã eu faço isso. Não, depois eu faço. Só que são ações vitais para que os seus sonhos se concretizem. Tá certo? São ações vitais para que os seus sonhos se concretizem. Então, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque a sua entidade, que é o seu sonho, seu desejo, tá lembrado como essa conversa? Né? A entidade, ela precisa existir, ela precisa coabitar, ela precisa se movimentar. Então, são dois movimentos. Você enquanto pessoa e você enquanto alimentador do seu sonho. São atitudes totalmente diferentes. Então, como é que você faz para vigiar, para lidar com tudo isso? Primeiro, entenda quem sou eu e o que eu quero da vida, o que eu quero, qual é o meu sonho, qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito da minha alma. Porque ela toma corpo, independente de você. E tanto ela toma corpo que a vida vai acontecendo de uma forma que você vai ao sabor dela. Muitas vezes você programa as coisas e não dá certo. Por quê? Porque aquele sonho que você tinha, as energias daquele sonho, as energias cósmicas daquele sonho, tomam parte de você, porque o sentimento ele é eletromagnético, ou seja, você pensa e sente. Quando você sente, você dá 5.000 hertz, ou seja, uma potência enorme. Então, por que quem é do elemento água é forte? Aí nós estamos falando do signo de Câncer, Escorpião e Peixes. Eles vibram na emoção. Então, para quem é terapeuta do elemento água sabe que para convencer um pessoal do elemento água não é fácil.
A gente precisa, olha, não é nem racionalizar, é dar sempre um exemplo sentimental para eles, tá? Diferente de um touro, de um capricórnio, de um virgem, que são terra. Diferente de um Áries, de um Sagitário e do elemento fogo. Áries, Sagitário e Leão. São entusiasmados, então tu fala alguma coisa, eu tô comprando a tua ideia. Primeiro eles compram, depois eles veem como é que fica a conta, tá bem? E os elementos ar, eles falam. Tu fala uma coisa, já estão lá. Tu fala em jogo de futebol, já imaginou teu gol, certo? Né? Não interessa de que time, mas vai rolar gol. Então é mais ou menos assim que a gente funciona. E o que acontece dentro dessa questão da autossabotagem? Você precisa entender primeiro, ou identificar, digamos assim. Entender já fica diferente. Identificar, certo? Primeiro, o que eu quero. Ou melhor, quem eu sou. Quem eu sou e para que vim. E aí eu sou obrigada a falar para você que quem lhe ajuda nesse aspecto é a astrologia. A astrologia mostra para você quem você é, para que você veio, né? Mas independente disso, nós temos outros ramos. Nós temos a grafologia, a numerologia, nós temos a psicologia. Eu vou falar para vocês, eu faço terapia, né? Muitas vezes eu me afasto dela, mas eu volto. Eu vou lá e chamo de novo a psicóloga e converso com ela, porque a gente precisa se entender, se compreender. Então, assim, ó, não tem como a gente vencer o ciclo da autossabotagem sem o autoconhecimento. E aí nós precisamos de lançar uma das ferramentas que eu já citei para vocês, tá certo? Então, assim, uma das coisas mais importantes na vida é o autoconhecimento, sem sombra de dúvida. Na minha vida existe antes e depois do autoconhecimento. O medo, a culpa, a procrastinação, todos eles passam por um só viés. Quem eu sou? A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei o que está me atingindo, eu sei o que está me acontecendo, eu sei que fatores externos estão me atrapalhando, e aí eu sei, se não sei convencê-los, eu sei quem procurar para me ajudar. Então, o convite que fica é: conheça-se, venha se conhecer, venha se amar, venha se entender, venha se aplaudir. Olha os leoninos aí, ó. O leonino que adora um aplauso aí, tô convidando. E o canceriano que adora, né, um reconhecimento também, precisa de um reconhecimento também. Os capricornianos estão nem aí pra mim também. Eu já sei, eu sou capricórnio, já tô sabendo. O capricórnio gosta de trabalho, taurino gosta de trabalho, virgem gosta de trabalho. Porém, todos nós necessitamos do nosso reconhecimento profissional. Só que o que o capricórnio faz? Ele faz tudo por um reconhecimento profissional. Eu falei tudo. Sabe o que é tudo? Ele é pontual, ele é organizado, claro que se tiver mal aspectado no mapa, não vai ser, mas ele é organizado, ele é disciplinado, ele é focado, e ele ganha o que do chefe? Parabéns! Certo? Um virginiano, ele é organizado, ele é focado, pode até ter um problema de horário, às vezes o virginiano tem problema de horário, às vezes tem, às vezes não tem, mas ele vai fazer de tudo, se ele sabe se a regra é o horário, ele vai fazer de tudo para chegar no horário, e às vezes até mais que o horário, certo? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, o taurino. Quem é que não sabe que taurino trabalha? Feito camelo. Então, são signos que buscam tudo pelo seu reconhecimento profissional. Mas, quando nós estamos no relacionamento, na área das emoções, o que acaba acontecendo? Esse reconhecimento fica implícito. Então, o canceriano faz comida, limpa a casa, arruma as coisas. E aí, o que acontece? O cara chega cansado, trabalha, atirando bota pra tudo que é lado, né? Ele chega assim, atirando o sapato, né? Não é? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele tá cansado. O cara trabalhou, mas o canceriano tá ali e o cara não notou que a casa tá com cheiro de lavanda, tá com flores, tá com, né? Pendurou até no teto o negócio. E aí, o canceriano se sente mal. A canceriana se sente mal. Porque não tá percebendo que dali a necessidade da pessoa é outro. Então, quando nós temos elementos emocionais, fica muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Tá certo? Então, assim, ó, eu espero ter abordado algumas questões sobre o ciclo da autossabotagem. Eu estou junto com a Adriana
Silveira e o Gideon fazendo um curso de ciclo da autossabotagem. Nós estamos terminando a primeira edição desse curso, nós vamos ter a segunda edição, né? Porque o curso está muito bom, o pessoal está elogiando bastante, está sendo muito produtivo para ambas as partes, quem está fazendo o curso e quem está dando o curso. Eu estou trabalhando bastante, o Gideon também, a Adriana também, está sendo muito compensador, né? Porque nós estamos assim, ó, num momento muito bom, que é de trocar ideias por WhatsApp. Olha só, uma coisa altamente revolucionária, que é curso por WhatsApp, né? E vencer o ciclo da autossabotagem, ele não se encerra simplesmente em você saber o que é autossabotagem. Ele se encerra quando? Quando você entende qual é o seu propósito de vida, você entende como é que você tem que desenvolver esse propósito, e quando você planeja, arregaça as mangas, vai à luta e é sucesso. Então, eu espero todos que estão me ouvindo no final da jornada, onde eu tenho prazer de apertar a mão de um por um, onde eu tenho prazer de abraçá-los, onde eu tenho prazer de dizer parabéns, você venceu, certo? Venham conosco, venham comigo. E qualquer dúvida aí, compartilhe esse canal, certo? Inscreva-se, quem não é inscrito no canal, tem uma coisa assim, ó, inscreva-se, tem um sininho, aperta no sininho, curta, compartilha, me faça perguntas, veronicapinheiroresponde@gmail.com. Aguardo vocês lá, certo? Essa live hoje foi uma live especial em função do curso que a gente está realizando, que eu já tinha prometido que eu ia falar sobre autossabotagem e outras questões, mas enfim, eu falei um pouco, porque 30 minutos não é um tempo muito vasto para a gente falar das coisas que a gente precisa. Mas assim, ó, cada um sabe onde aperta o seu calo, tá? E assim, ó, existe muitas pessoas me procurando com a questão de depressão e tal, que estão entrando em depressão, fruto de uma sabotagem, porque a depressão também faz parte da sabotagem também. Ou seja, quando você cai no buraco, você não quer levantar. Então, quer mais autossabotado que isso? Então, assim, ó, existem terapias alternativas que ajudam bastante, existem chás que ajudam bastante, existe uma conversa, né? E me procure, que eu posso ajudar você através da leitura do campo energético, né? Você manda através do e-mail e eu vou mandar para você o meu WhatsApp, eu vou entrar em contato com você, eu vou acessar o seu campo, certo? E vou lhe ajudar, tá bem? Espero ter respondido. Foi um prazer ter estado com vocês, né? Vão curtir ainda esse restinho de noite. E dependendo do dia que você acessar esse vídeo, eu desejo para você tudo de bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, namastê. Foi um prazer enorme ter estado com vocês.